Sejam todos bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico J. Ebert. Meu nome é William Orlandi e, como eu falei para vocês, pessoal, todo mês nós vamos entrevistar um dos nossos professores. Hoje nós teremos nosso primeiro episódio entrevistando o nosso ilustríssimo professor Antônio Carlos. Ele já vai se apresentar. Boa noite, professor. Boa noite, professor William. Muito obrigado pelo ilustríssimo. É um prazer estar aqui com você e poder também compartilhar um pouquinho do conhecimento com os ouvintes, né? Quero deixar aqui um abraço a todos os alunos do seminário Jonathan Edwards. Deus continue abençoando vocês, bem como toda a diretoria do seminário, né? Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado pela sua presença e aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Nós estamos gravando de noite, né? Por isso que a gente está falando boa noite aqui. Bom, pessoal, nós vamos ter hoje uma aula com o nosso professor Antônio Carlos. A gente vai ter um papo aqui, mas vai ser mais uma aula. Estou aqui sempre como o aprendiz, né, o aluno aqui. E o nosso professor vai dar um panorama sobre 1 aos Coríntios. Então, o nosso professor está trabalhando já há algum tempo nessa carta, né, fazendo pesquisas, desenvolvendo o seu projeto em 1 aos Coríntios. A gente vai ter um panorama, então, com o professor Antônio Carlos. Mas antes disso, nós vamos... o professor vai se apresentar, se introduzir. E antes dele se introduzir, pessoal, só para vocês, acho que não precisa falar isso, né? Mas só para deixar claro, a partir do nosso episódio de gravação, nenhum dos nossos professores, inclusive eu, nenhuma posição particular sobre alguma doutrina particular, alguma passagem particular, representa a posição, necessariamente representa a posição do seminário, ok? Por exemplo, eu e o professor Antônio Carlos somos da tradição do raspa do tacho da tradição reformada, que nós somos batistas, né, professor? Raros Isso aqui. mesmo. E nós não vamos entrar na questão do batismo hoje, mas, por exemplo, alguma questão que se levante sobre o batismo não necessariamente represente a posição do seminário. Isso é muito óbvio em qualquer apresentação mais acadêmica de teologia. Tudo bem? Então, dito isso, professor, por gentileza, se apresente, fale um pouco mais sobre você, sua pesquisa, seu ministério. Bom, eu sou o professor Antônio Carlos Florencio, sou natural de Caruaru e casado com a Viviana, pai do Rafael e pai da Marília, certo? O Rafael tem 7 anos, vai fazer 7 anos, Marília vai fazer 3 anos. Eu iniciei o bacharelado em teologia no ano 2004, finalizei ele em 2007. Em 2008, eu comecei uma faculdade de administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Concluí ela dentro de algumas intempéries, né, que aconteceu durante o curso. Houve uma greve, não é? O curso era para ser 8 períodos e na metade do curso acrescentaram um período. Ficaram 9 períodos. Isso mudaram a regra do jogo, com o jogo acontecendo. E aí terminei em 2013 a faculdade de administração. Certo. E aí passei 2 ou 3 anos de stand-by, né, fazendo apenas pesquisas pessoais. Em 2016, iniciei um mestrado em teologia lá no Centro Andrew Jumper, né, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E em 2016, concluí o MDiv, porém, lá você pode optar por 2 situações. Você pode receber o diploma, certo, e ter seu mestrado MDiv, é um mestrado mais ministerial, ou você pode passar pelo novo processo seletivo para poder concorrer a uma vaga ao STM. E aí eu fiz esse processo seletivo, fui aprovado e estou concluindo o STM. O STM ele requer algumas disciplinas a mais, e também ele requer uma dissertação, não é? O MDiv é uma monografia, o STM é uma dissertação. Então, concluí todas as disciplinas e estou fazendo pesquisas para a dissertação. Não é especificamente na área de 1 Coríntios, porém, quase todos os trabalhos, né, do mestrado, eles foram voltados para 1 Coríntios, quase todos. Mas a minha dissertação, não é, se tudo caminhar bem, e do jeito que eu estou tentando estruturar, não é? Eu vou trabalhar sobre a teologia de Lucas Atos, especificamente nos cânticos de natividade. Então, vou mudar um pouco essa pesquisa agora já para a dissertação. E como eu falei, meu carinho pelo livro de 1 Coríntios, ele se deu no ano de 2004, na minha primeira aula de seminário. Meu professor, na época,
Isso, pastor Calvino Rocha. Não, João Calvino, Calvino Rocha. Uhum. Ele é pastor da Presbiteriana lá de Campina Grande. Ele foi o professor de 1 Coríntios e tanto ele como o livro foi amor à primeira vista, não é? Ele é um excelente professor, o livro me deixou apaixonado e esse carinho por 1 Coríntios começou lá em 2004. E aí vim sempre uma hora ou outra lendo, estudando sobre essa temática. Eu acho o livro de 1 Coríntios ele um livro muito atual. Com certeza. Muito atual. Então nós podemos ver que nós temos nas nossas igrejas os mesmos problemas que existia na igreja de Corinto. Então por isso que eu acho um livro bem interessante a ser estudado. Então é isso, é a minha apresentação. Graças a Deus por isso, super relevante e atual, né? Não só por ser escritura, né? Mas pela situação, né? Histórica que eles viviam e a gente está vivendo também. Professor, o senhor quer falar um pouquinho sobre as suas aulas no nosso curso de bacharelado em teologia? Dá só uma palhinha assim. Sim, falo sim. Eu fui convidado pelo professor Jairo, né, o diretor do curso EAD, para lecionar as disciplinas de grego. Então, já foi gravado as disciplinas do grego 1, grego 2, estamos finalizando as gravações do curso do grego 3. Né, e tem sido muito enriquecedor a gravação, eu tenho aprendido bastante. Eu sempre falo que se você quer aprender sobre algum assunto, alguma matéria, dê aula sobre aquilo. Dê aula, com certeza. Né? Não existe um aprendizado melhor do que quando você leciona, que você está ali pesquisando, preparando aula, e aí quando vem a aula, os alunos fazem aquelas perguntas, e algumas você sabe muito bem, outras você não sabe nada, e você força você a continuar a sua pesquisa. Então, me deixou ainda mais apaixonado pela língua grega, né? E eu pude revisar muitos temas que ficaram, não é, mais no passado, mas tem sido muito bom, não é? Nós temos conseguido avançar bastante, e eu até conversei com o professor Jairo, o curso EAD de grego, eu estou conseguindo ir além do que se fosse um curso presencial, Sim. Em termos de temas. Por quê? Porque o curso presencial tem muita questão do exercício em classe, não é? Aquelas perguntas e respostas e tudo mais. Mas no curso EAD são aulas, entre aspas, líquidas. Então, eu consigo ir além. Então, se o aluno ele fizer ali todas as aulas, os exercícios, não é? Ele for com bastante atenção, ele vai conseguir ter um bom aproveitamento, não só do grego, como do hebraico ou qualquer outra disciplina do curso EAD. E também fui convidado pelo pastor Alexandre, que é o diretor do curso presencial, né, para agora, no segundo semestre, lecionar a disciplina de Teologia Joanina. Né, uma disciplina que você está gravando, né, para o curso EAD. Então, vamos trabalhar um pouquinho de Teologia Joanina, né, todos os livros escritos por João, né, quais são as suas principais ênfases teológicas em relação a esse tema. Também sou convidado para o curso de pós-graduação em Novo Testamento. Eu já lecionei 3 disciplinas para esse curso. Também foi muito bom estar com os alunos, né? Já é um nível um pouco acima, né, do bacharelado, mas também foi muito enriquecedor. Né? Tenho ficado muito feliz com essas oportunidades. Amém, glória a Deus. Pessoal, só uma palhinha para vocês. Eu assisti muitas aulas de grego do professor, são excelentes, são de primeiro nível mesmo. E uma coisa ainda adicional de positivo é que o seminário coloca o grego logo no primeiro semestre, né, professor? Então, alguns seminários colocam lá para o final, né? E eu acho muito proveitoso o aluno já entrar e ter esse primeiro contato com o grego 1, depois o grego 2, grego 3 semestres com o grego, para já ir se acostumando ali com o texto grego, né, do Novo Testamento. Então, eu acho isso excelente. Então, se vocês quiserem estudar aí, se vocês não tiverem matriculado ainda, fica a dica para vocês, curso de bacharel EAD em teologia do nosso seminário. Beleza? Muito bom. Show de bola, professor. Bom, vamos para a nossa carta de 1 Coríntios. A gente estava conversando no grupo dos seminaristas esses dias, professor. Eu acho que foi o senhor mesmo que falou que eles estavam com medo do livro de Apocalipse, né, de interpretação, e o senhor falou que existem livros mais difíceis do que Apocalipse. Se eu não me engano, o senhor citou Gálatas, Romanos, o qual eu concordo perfeitamente, mas na minha lista, 1 Coríntios também está na lista daqueles que é mais difícil do que Apocalipse. O que o senhor acha disso? Isso.
Eu concordo com você. Apocalipse ele tem sua certa dificuldade, mas eu ainda acredito que Romanos, para você fazer um estudo panorâmico de Romanos, você consegue fazer tranquilamente. Sim. Agora, quando você parte para aprofundamento em Romanos, né, o debate na academia sobre Romanos infinito, é muita coisa, não é? Coisa. E hoje eu tenho lecionado Romanos em um outro seminário aqui na cidade. Sim. E a questão de Romanos não é a falta de material. Nós temos um excesso né, de comentários sobre Romanos. O que falta para nós é tempo para a gente se debruçar em cada comentário, ver qual a ideia, o pensamento de cada autor, cada argumentação. Não é? Sobre a minha última aula foi sobre Romanos, capítulo 11, verso 26, que fala da salvação de todo Israel. Nossa. Então, você sai, não é, pesquisando, lendo sobre isso, vendo o que é que os autores entendem, quem é todo Israel, o que é que ele quer dizer por todos, que tipo de salvação é essa, se é presente ou futura, não é? Então, você começa a entrar num oceano de pesquisas, de materiais sobre isso, e não é fácil. Não é fácil, não. E cada argumento também. 1 Coríntios também tem suas certas dificuldades, mas particularmente Romanos eu tenho visto que existe mais interpretações diferentes. Tanto que o tópico sobre a relação de Paulo com a lei, especialmente em Romanos e Gálatas, é o tema mais escrito e dissertado no último século. Né? Então é um material assim, para você se atualizar na leitura, vai uns anos aí no mínimo, né? Verdade. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre a questões introdutórias de 1 Coríntios, sobre a autoria, óbvio a autoria, né? Mas sim, data, ocasião, propósito. Uhum. Bom, 1 Coríntios é uma carta paulina, ela está entre as cartas que quase não há contestação acerca da autoria, não é? Dificilmente nós encontraremos um crítico afirmando que não foi Paulo que escreveu. Ela foi escrita na cidade de Éfeso, por volta do ano 55, 56. Logo após aquele tempo que Paulo passa na cidade de Corinto, né? Lá em Atos, capítulo 18, nós vemos Paulo chegando na cidade de Corinto, né? Vindo de Atenas. Certo. E após 18 meses na cidade, ele funda ali a igreja, juntamente com Priscila e Áquila. O pastor que assume a igreja lá é Apolo, e ele vai para a cidade de Éfeso. E lá de Éfeso, ele toma conhecimento de algumas certas dificuldades da igreja de Corinto, né? O texto lá de Corinto fala que os da casa de Cloé, então existe uma possibilidade de ser familiares ou até mesmo funcionários, levam ali a Paulo algumas informações e Paulo não fica contente com essas informações. Paulo se entristece porque há pouco tempo ele tinha deixado a igreja, tinha deixado a cidade. E já estava uma certa bagunça aquela igreja, não é? Com divisões, com vários problemas que vamos tratar ainda nesse podcast. Né? E também, Paulo ele busca ali responder algumas das muitas dúvidas que os coríntios tinham. Ao que tudo indica, eles escreveram uma carta a Paulo, com uma série de questionamentos acerca de variados temas. E Paulo, ele em uma única carta, ele tenta repreender a igreja diante das notícias, das má notícias, como também ele tenta responder a essas muitas dúvidas que os coríntios tinham. E a carta tem 16 capítulos, os capítulos de 1 a 6, ele busca justamente repreender a igreja, devido a essas más informações, e do capítulo 7 em diante, até o 15 especificamente, ele busca responder essas dúvidas. E aí nós sabemos porque ele usa uma fórmula chamada peride, que ela pode ser traduzida como a respeito de ou concernente de. Então, quando nós vemos essa fórmula, nós entendemos que Paulo está ali trazendo uma resposta a uma dúvida, não é? Ou alguma dificuldade de interpretação por parte dos coríntios. Então, vemos no capítulo 7, vemos no capítulo 8, no capítulo 12, no capítulo 15, e algumas outras passagens dessa fórmula. Então, são respostas de Paulo a uma carta enviada pelos coríntios, com essas dúvidas. Certo.
Em relação a isso, professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre. Alguns críticos vão dizer que, na verdade, existiram 4 cartas de Paulo aos Coríntios. Existia uma carta anterior a essa, que se perdeu. Aí ele escreve o 1 Coríntios, e entre 1 e 2 Coríntios seria uma terceira carta que se perdeu. O senhor acha que essa hipótese é plausível? Ela tem a sua... Ou não? Não, é uma hipótese plausível. Ela tem sido definida não somente por aqueles críticos mais liberais, mas também pelos conservadores. Sim. Porque em 1 Coríntios nós encontramos Paulo falando de uma carta anterior. Sim, é mais claro. Nós chamamos de carta prévia, certo? Sim. E aí seria a primeira carta de Paulo. Então, nossa 1 Coríntios, a canônica, seria a segunda carta, certo? E aí vem também uma carta áspera, que Paulo vai falar em 2 Coríntios, não é? É uma carta mais forte, mais pesarosa. E aí muitos perguntam, não seria essa carta 1 Coríntios canônica? Não, porque o tom de 1 Coríntios não tem um tom de aspereza. Não é essa carta tão pesada. Então, entende-se que é uma carta que foi perdida. Né? Uma carta não inspirada, então ela foi perdida. Agora, existe um certo debate acerca dos últimos capítulos de 2 Coríntios, não é? Do capítulo 10 ao capítulo 13. Alguns dizem que pode ser essa terceira carta. Já o Donald Carson, ele acredita que não. Ele acredita que ali existe uma unicidade de 2 Coríntios, onde do primeiro capítulo até o 13º faz parte de um único documento. Né? E os conservadores, eles têm também pensado assim. Se eu não me engano, é o teólogo Udo Schnelli, alemão, que é estudioso de Paulo, tem um livro de teologia de Paulina dele em português, que vai levantar essa hipótese de tentar costurar 2 Coríntios, né, nessas partes aí, mas existem dissertações de doutorado, por exemplo, 10 doutorados, que vão mostrar a unidade literária de 2 Coríntios. Né? Então, nesse sentido, é muito especulativo da parte do Schnelli. E eles chegam até a dizer que existia 3 ou 4 cartas que foram costuradas, né? Até que se chegou, né, no documento 2 Coríntios. Então, não existe nenhuma comprovação, apenas especulação. Uma pergunta que a gente ouve bastante com o pastor é: se achassem essas 2 cartas perdidas de Corinto, a gente aceitaria no cano? Isso afeta de alguma forma a inspiração? E como que o senhor responde a essas especulações? Poderia ser interessante para pesquisa ou para aprofundamento, mas de forma alguma nós deveríamos aceitá-las. Nós cremos também, além da doutrina da inspiração, nós cremos também na doutrina da preservação das Escrituras. Deus, ele não usaria Paulo para escrever 2 cartas. O professor está cortando um pouco a sua fala. A qual ele, entre aspas. Bom, então o que eu estava comentando é que alguns que entendem que essas cartas possam existir, né, se elas fossem encontradas nos dias de hoje, então elas não deveriam ser incluídas no cano, porque nós cremos também na doutrina da preservação. Além da doutrina da inspiração, também na preservação das Escrituras. Deus, ele não usaria o apóstolo Paulo para revelar a sua palavra, né, compor duas epístolas, esconder, entre aspas, essas epístolas por 2000 anos, para que elas pudessem ser descobertas. E lembrando que a igreja, ela não aceita ou ela não define o cânon, não é? Ela reconhece. A própria escritura é que ela já deixa bem claro que ela tem autoridade, e não a igreja a autoridade sobre a escritura. Perfeito, professor. Vamos passar para um panorama, uma macroestrutura de 1 Coríntios. Como o senhor gosta de dividir ou entende que essa carta é dividida para nós? Bom, capítulo do 1 ao 4, nós podemos entender que Paulo, após a sua introdução, ele trata sobre as divisões na igreja. Não é? Isso fica bem claro que existe uma igreja dividida entre aqueles que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. E tem uns que falam que esses que são de Cristo era o pior grupo, né?
Isso, eu também penso assim. Né? São chamados os espirituais, né? Os que se acham acima de qualquer líder humano. E após o capítulo 4, nós temos o capítulo 5, que vai tratar sobre um problema muito sério na igreja, um problema de um incesto. Né? O texto fala que um filho ele se deitou com a madrasta. Né? Na verdade, o texto literalmente fala com a esposa do pai, mas aí nós subentendemos que seja uma madrastra. Senão ele falaria mãe diretamente. Né? Isso, usaria a palavra mãe. No capítulo 6, ele trata de um problema de litígio entre dois irmãos, né? uma grande confusão que houve ali entre duas pessoas, né? Dois irmãos. A partir do verso 12, existe um probleminha de interpretação, que talvez até podemos falar sobre isso mais à frente. No capítulo 7, Paulo começa a responder as primeiras dúvidas dos coríntios acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca da solteirice, né, do celibatário, né, do celibato. Capítulo 8, 9 e 10, Paulo trata sobre comidas sacrificadas a ídolos, não é? Trazendo também contribuições acerca do Antigo Testamento, né, do povo de Israel. Capítulo 11 ela é dividida em duas partes. A primeira parte trata sobre o uso do véu na igreja e a segunda parte sobre a Santa Ceia. E é importante porque é o texto no Novo Testamento mais claro acerca da Santa Ceia. Não existe nenhuma outra passagem, salvo nos Evangelhos, que trata sobre a Ceia do Senhor. Então, se essa passagem ela não existisse, né, nós teríamos uma lacuna acerca desse mandamento tão importante que o Senhor nos deixou. Né? Capítulo 12 a 14 trata sobre o mau uso dos dons espirituais na igreja. Nem um pouco polêmico. Não é? O capítulo 15, um capítulo fundamental, trata sobre uma doutrina básica e primária da igreja, que é a doutrina da ressurreição. Ok. E o capítulo 16, Paulo traz ali as suas últimas instruções sobre coletas, né, sobre visitas futuras e termina o livro com algumas saudações. Então, é mais ou menos assim que se divide. Não há muita dificuldade em dividir 1 Coríntios. Ele é bem fácil de divisão. Né? 2 Coríntios já é um pouco mais complexo, mas 1 Coríntios não. E exatamente porque ele está respondendo quase topicamente, né, as demandas da igreja. Né? Isso. E também porque quando foi feita a divisão de capítulos e versículos, fizeram bem feito. Sim. Né? Todos sabem que capítulos e versículos não são inspirados, né? Então quem fez bem feito, pelo menos isso. Com algumas ressalvas, mas conseguiu fazer uma boa divisão. Certo, perfeito. Tem algumas fica que fácil não são para nós hoje, boas, né? Para ensinar. Isso. Mas fica fácil para a gente ensinar a igreja hoje, né? Ensinar aqueles primeiros convertidos, mas não há dificuldade não. Escola dominical, culto de doutrina. Dá para fazer um esboço muito tranquilo. Perfeito. O senhor gostaria de aprofundar 1 Coríntios 6, 12 ao 20? O senhor falou que existem algumas dificuldades, seria muito proveitoso para a gente ver. Depois a gente pode dar uma olhada aí nos do 12 ao 14 também, se o senhor quiser. O senhor que manda aqui. Tá certo. Bom, existe uma grande dificuldade, porque Paulo ele inicia o capítulo 6, verso 12, com uma expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então foi proposto, para interpretar essa passagem que vai do verso 12 ao verso 19, um método chamado diatribe. É um método retórico usado pelos gregos, um método que antecede bastante a escrita do Novo Testamento, não foi algo inventado por Paulo, mas Paulo faz uso desse método. E não somente o uso desse método, existe também aqui o uso das máximas ou dos slogans coríntios. Então, numa interpretação, podemos entender que Paulo ele faz aqui o uso da diatribe e o uso também dessas máximas, né, desses slogans.
Ele também faz uso de outros slogans em outros capítulos, né? No capítulo 7, no capítulo 8. Mas aqui, para entender bem essa passagem, precisamos entender tanto a diatribe como também o uso de slogans. Bom, e o que é diatribe? Podemos, a grosso modo, definir diatribe como uma série de perguntas retóricas em que um professor ou um mestre ele faz porque ele já entende que aquela pergunta faz parte da dúvida do aluno. Sim. Então, por exemplo, um palestrante está ali no meio de um grande público e ele começa a falar sobre um argumento. E ele sabe que vai chegar a um determinado ponto que vai surgir algumas dúvidas na plateia. Então, ele pode até dizer, diante do que foi exposto, diante do que eu já falei, vocês podem me perguntar, e aí faz a pergunta. E aí, depois que ele faz a pergunta, ele já responde aquela pergunta com o objetivo de diminuir ou extinguir a dúvida dos ouvintes. Então, o que tudo indica que Paulo faz aqui, e isso foi feito várias pesquisas sobre isso, tem até um artigo muito bom do professor João Paulo Tomás de Aquino, lá do CPAJ, sobre essa passagem, e eu consegui fazer uma pesquisa nesse artigo e em alguns outros artigos, e Paulo, ele não está afirmando aqui que todas as coisas são lícitas. Não é? O que é que nós podemos entender como algo lícito? Pelo menos eu entendo que algo lícito é algo que não é proibido por lei. Sim. Sim. Né? Então, por exemplo, eu posso matar uma pessoa? Eu posso. É lícito? Não. É proibido por lei. Então, se eu infringir a lei, eu vou ser penalizado por isso. Então, Paulo ele vem desenvolvendo o seu argumento e ele, em outras palavras, pode falar o seguinte: vocês me perguntam, todas as coisas são lícitas? E eu lhes respondo, mas nem todas convêm. E ele continua, entre aspas, vocês me perguntam, todas as coisas me são lícitas? E eu lhe respondo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo ele não concorda que todas as coisas são lícitas. Essa palavra, esse slogan, em algumas traduções já está entre aspas, porque entende-se que é algo que está na mente dos coríntios. É o que faz parte do cotidiano. Não se sabe a origem desses slogans. Pode até ser algo cultural, algo que já era comum na cidade, como também pode ser algo que existe apenas dentro da igreja. Sim. Eles achando agora que, devido a aceitarem Cristo, eles tinham agora liberdade para fazer o que bem entendessem, e aí Paulo não concorda com isso. Paulo, todas as coisas me são lícitas, eu não concordo com isso e digo, mas nem todas convêm. E aí ele continua no capítulo 13 com o mesmo slogan, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Então, essa frase seria dos coríntios. Agora, quando começa o porém, aí é Paulo respondendo, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, Paulo não concorda com o que foi falado anteriormente e ele agora apresenta a interpretação correta. E já no verso 18 ele diz, fugir da impureza. E aí começa, entre aspas, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Isso seria mais um slogan coríntio. Mas ele responde, né? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, entende-se aqui que, interpretando essa passagem através de um método diatríbico e também através dos slogans coríntios, consegue entender melhor o que Paulo quer dizer com essa passagem. Consegui ser claro? Perfeitamente claro, eu concordo 100%, professor. E essa questão das traduções, algumas vierem agora com aspas, elas são essenciais porque o texto grego não tem travessão, não tem aspas, né? O texto grego é corrido, não tinha nem espaço, né? E aí, por não ter essas marcas textuais aqui, é muito fácil e, na verdade, realmente é muito distorcido esse texto, né? Todas as coisas são listas. É afirmado hoje como uma declaração positiva, né? Mas nem todos me convém, então eu que vou fazer esse jogo do que convém do que não convém. O que caiu no mesmo erro.
E acaba ficando muito subjetivo, não é? Porque o que convém para mim pode não ser conveniente para você ou vice-versa. Um outro exemplo é o capítulo 7, né, do uso do slogan. Capítulo 7, Paulo fala: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, essa expressão, essa frase, é bom que o homem não toque em mulher, ela não foi dita por Paulo. Ela também é um slogan coríntio. E Paulo não concorda com isso, por isso que ele responde no verso 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Se nós entendêssemos que é bom que o homem não toque em mulher, fosse dito pela boca do próprio Paulo, ia contradizer o que ele fala um pouco mais à frente. No verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Essa expressão toque em mulher, ele é um eufemismo, não é? Paulo faz o uso dessa expressão para falar sobre a relação sexual. Sim. Então, Paulo, ele não concorda com isso. Não é Paulo está dizendo que um homem não deva fazer relação sexual com a mulher. Porque no verso 3 ele diz que deve. Sim. Né? O marido concede à sua esposa o que é devido, ou seja, o seu corpo, né, para a relação, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, entendemos, né, acho que a NAA e a NVI, ela traz esse slogan entre parênteses. Entre parênteses. E não somente... Paulo, não somente aqui no capítulo 7 contradiz Paulo, mas o próprio capítulo 6 lá, que fala todas as coisas são listas, contradiz verbalmente. Eu não vou lembrar da passagem agora, mas são das pastorais, ele vai falar que tem coisas que não são listas, né, para o cristão. Então, se a gente manter a coerência do cânon paulino, né, vai ficar muito difícil sem essa diátribe que está nos ensinando aí. O capítulo 8, Paulo também faz o uso do slogan. Né? Ele começa o verso 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, entre aspas, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então, essa expressão, reconhecemos que todos somos senhores do saber, é também um slogan coríntio. E Paulo, ele não concorda e diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, é louvável essas novas traduções colocarem aspas para que o leitor, né, aquele leitor que não tem acesso a um aprofundamento no texto, ele consiga já identificar o que é que saiu da boca de Paulo e o que é que saiu da boca dos coríntios. Né? E entendendo que tanto o capítulo 7 como o capítulo 8, ele começa com aquela expressão, né, aquela fórmula peridê, que o Paulo está ali respondendo às dúvidas dos coríntios. Perfeito, professor. O senhor quer aprofundar em mais algum tema na carta, mais algum capítulo? A gente pode dar uma olhada do 12 ao 14, se o senhor quiser. Vamos lá, vamos falar do 12 ao 14. Né? Bom, capítulo 12 também, Paulo ele inicia a respeito dos dons espirituais, então, mais uma vez, a fórmula peridê. Paulo começa a responder às dúvidas dos coríntios acerca dos dons espirituais, e também Paulo tem ciência de que durante as reuniões existia o mau uso dos dons espirituais. Eu sempre deixo bem claro que dons espirituais é bênção, não é problema. Agora, o mau uso dos dons espirituais, aí é problema. Né? Os dons espirituais, eles foram dados por Deus para a edificação da igreja. Então, são importantes, são essenciais, são necessários. Certo? Agora, o mau uso é o que Paulo vai condenar aqui, vai repreender, e é o que nós devemos fazer nos dias de hoje. Certo? Porque, mesmo existindo essa divisão entre cessacionistas e continuistas, os cessacionistas acreditam que o que cessou, ou os dons, os dons que cessaram são os dons que são classificados como os dons miraculosos ou sobrenaturais, mas outros dons permanecem para os dias de hoje. Né? O dom de ensino, né? O dom de contribuição, hospitalidade. Isso, hospitalidade, a fé. Então, não são todos os dons que cessaram, segundo o pensamento, o entendimento dos cessacionistas. Claro, entre cessacionistas e continuistas existe um leque
de subdivisões, né? Podemos dizer assim, uma escala de 0 a 10, onde 0 é aquele super cessacionista e 10 é aquele super continuista. Então, existe o 1, 2, o 3, até chegar no 10. Sim. Certo? O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem um curso lá no Andrew Jumper, e ele divide entre cessacionistas stricto sensu, né? Depois o lato sensu, continuistas lato sensu e continuistas stricto sensu. Uhum. Então, numa escala de 0 a 10, o stricto seria, por exemplo, de 1 a 4. Sim. Depois vinha o lato, que seria de 4 a 6. Aí o lato sensu continuista, do 6 ao 8, e do 9 a 10 seria o estrito sensu dos continuistas. Então, para deixar isso bem claro. Bom, e aí no capítulo 12, verso 1, existe um grande problema de interpretação, né, porque no original não existe a palavra dons. No original existe uma palavra chamada pneumaticon. Pneumaticon. Então não existe a palavra dons. E aí a grande dúvida entre os estudiosos é se Paulo aqui se refere a dons espirituais ou a pessoas espirituais. Né? Pessoas espirituais. Por quê? Porque a palavra pneumático, ela pode ser tanto traduzida no masculino ou no neutro. Então, se ela for traduzida no masculino, ela se refere a pessoas. Se ela for traduzida no neutro, ela se refere a coisas ou dons. Então, existe esse debate aqui na academia. Por exemplo, o Craig Blomberg, o Augusto Nicodemos, né, eles entendem que deva ser traduzido no masculino. Paulo aqui está falando de pessoas. Né, e eles vão, nos seus livros, nos seus comentários, argumentar sobre isso. Porém, eu concordo que deva ser traduzido como dons, né, traduzido no neutro. Né? Eu fui convencido por muitos estudiosos sobre isso, não é? O Carson, o Gordon Fee, né, o Anton Tisselton e muitos outros estudiosos, eles preferem entender que Paulo aqui fala sobre dons espirituais. E aí, um outro tema, um outro verso que tem trazido uma certa dificuldade também, é quando Paulo fala aqui, no verso 3, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, a pergunta é, em quais circunstâncias essa expressão poderia ter sido dita? Será que elas foram ditas por crentes, por descrentes? Será que foram ditas por pessoas na igreja ou pessoas fora da igreja? Então, fica essa série de dúvidas. Do verso 4 ao verso 7, nós vemos aqui claramente a Trindade envolvida na distribuição dos dons. Então, nós costumamos chamar de dons do Espírito Santo, mas poderíamos até falar dons da Trindade, dons da Trindade, né? Juntamente com Romanos 12, juntamente com Efésios capítulo 4, verso 11, né? Em que cada pessoa da Trindade, ela pode, né? E ela participa aqui, né? Está envolvida na entrega, não é, desses dons, não é? E nós vemos claramente o Espírito Santo, depois o Senhor e depois Deus, não é? Porém, no verso 7, aí ele vai apresentar que, pelo menos nessa passagem específica, o Espírito Santo ele tem doado dons às igrejas. E aí ele faz a primeira lista de dons do capítulo 12. E no final do capítulo ele vai resumir com uma segunda lista que tem dons iguais, né? Ele repete alguns dons e também ele apresenta novos dons espirituais. Ok. E aí o capítulo 13 fala sobre o amor e no 14 ele volta, né? Isso, Entendemos que o capítulo 13, Paulo faz aqui um interlúdio. Então, se você, por exemplo, tirar o capítulo 13 e juntar o 12 com o 14, você consegue entender muito bem a argumentação de Paulo. Mas Paulo, ele, de forma proposital, ele insere o capítulo 13 para falar que, diante de tantos problemas relacionados ao mau uso do dom, se nós usássemos o amor, né, que é um caminho sobremodo excelente, é o que ele diz no finalzinho do verso 31, então, muitos desses problemas seriam sanados ou resolvidos. Né? Com certeza. Capítulo 13, existe uma certa dificuldade de interpretação, né, eu falo,
para saber se Paulo aqui ele está sendo claro, sendo específico, acerca de até que momento ou até que tempo duraria os dons espirituais. Né? Uhum. Ele fala no verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A grande pergunta é, o que é que Paulo se refere, o que é que Paulo tem em mente aqui quando fala do perfeito? Uhum. Então, pelo menos 3 argumentações ou 3 entendimentos foram levantados ao longo da história da igreja. O primeiro entendimento que seria o cânon. Então, Paulo estaria dizendo aqui que quando as escrituras elas fossem estivessem completas, fossem reunidas e reconhecidas pela igreja, todos os dons acabariam. Um segundo argumento fala sobre o amadurecimento da igreja. Então, a partir do momento que a igreja se tornasse madura, os dons não seriam mais necessários. Mas a grande pergunta é, em que momento isso aconteceu ou vai acontecer? Porque até então nós vemos muita imaturidade dentro das igrejas. Quem usa muito essa segunda, perdão, só um parênteses, é o Jonathan Edwards, se eu não me engano. Quando você mais parecido com o céu você fica, menos você precisa dos dons, você vai precisando mais do amor. Ele usa ele é um exemplo do que seria esse segundo aí. Entendi. Interessante. E aí a terceira argumentação, e ela é mais plausível, é que se refere à parousia, à volta de Cristo, não é? É interessante que até o próprio João Calvino, ele acredita, ele crê nessa terceira alternativa, terceira opção, não é? Ou seja, quando Cristo voltar, né, quando o perfeito vier, o que é em parte será aniquilado, passará, né, cessará. Não haverá mais necessidade do uso dos dons espirituais, porque nós já temos a perfeição face a face. Então, seria essa a passagem mais debatida pelo Corinthians. Sim, também tem uma passagem que é bem debatida, que está no verso 1, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retém. A grande pergunta é, seria possível alguém falar a língua dos anjos? Né? Será que existe sim essa língua angelical? Eu, particularmente, eu não creio que seja possível, né? Eu não creio que seja possível falar essa língua angelical. Paulo aqui ele faz um uso de uma hipérbole, de um exagero, e ele também faz uso desses exageros nos versos 2 e 3. Então, é como se Paulo estivesse falando, ainda que eu fale a língua dos homens, e se fosse possível, né, a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retém. Então, eu não acredito aqui que se fale línguas angelicais. Eu sou defensor de idiomas humanos, né? Idiomas humanos. Capítulo 14, Paulo ele continua a argumentação, né, que parou no verso 31 do capítulo 12. E ele vai aqui especificamente tratar acerca da superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. Então, ele faz uma argumentação até um pouco extensa. Sim. E também, quando ele vai tratar aqui no verso 26, acerca de ordem no culto, essa passagem é importante e fundamental. Não é? Quem dera que todos os continuistas obedecessem essa palavra. Isso, né? Nas igrejas. Seria muito importante. É um debate a natureza, o significado dos dons, é uma coisa, mas o uso dos dons também está regrado aqui, né? Então, independente se a pessoa interpreta no sentido mais pentecostal ou como a gente, como idiomas, você tem ainda, mesmo assim, essa regulamentação toda aqui, né? Pois é. Então, Paulo deixa bem claro, olha, como é que deve ser usado os dons da igreja. Então, ele fala no verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, nesse verso aqui, Paulo fala que o culto ele deve ser prestado a Deus com a participação da igreja, dos membros da igreja, uma participação coletiva. Um pastor ele nunca deve
orar no início do culto, cantar, ler a palavra, pregar, fazer tudo só. Ou seja, o culto ele envolve uma coletividade, uma edificação de toda a igreja. Mas no verso 27 ele vai falar, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 13. Então Paulo ele estabelece um limite, 2, no máximo 3. E isso sucessivamente, ou seja, um fala, para, aí o segundo começa, para, e o terceiro começa. E, por fim, ele deixa aqui a condição. E age quem interprete. Então, essa é a condição. Tem que ter interpretação. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Sim. Então, se há na igreja uma falta de intérprete, então ele deve ficar caladinho, não é? Orando consigo com Deus, trazendo ali uma edificação pessoal. Não é? Então, isso é a ordem de Paulo. Mas Paulo continua no verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Então, o julgamento da profecia é importantíssimo. Paulo já tinha deixado isso bem claro em outras passagens. Lá em Tessalonicenses, em muitas outras passagens. Certo. 30. Se, porém, vier revelação ao trem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, Paulo ele não quer de forma alguma que 2 ou 3 pessoas tanto orem em língua, como também profetizem. Isso, para ele, seria um culto sem ordem. Então, cale-se o primeiro. Verso 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Esse todos aqui não são todos da igreja, são todos dos 3 que ele falou, né? Dos 2 ou 3. Senão estaria se contradizendo, não é? Verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então é interessante notar que Paulo deixa bem claro que o profeta ele tem total controle, né, sobre sua vida, sobre sua mente, sobre o que ele fala. Ele não entra ali, por exemplo, em um estado de transe que fica incontrolável e depois ele acorda daquele transe e não sabe o que fez, o que falou. Então, biblicamente falando, isso não é verdade. Paulo deixa bem claro aqui que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E aí Paulo fala sobre um tema polêmico, né, retomando o que ele já tinha falado no capítulo 11, acerca das mulheres na igreja, né, se elas devem estar caladas, se elas podem profetizar sim ou não. É um tema bem polêmico. Sim. Aqui existe debate entre igualitaristas e complementaristas acerca dessa passagem. E aí Paulo termina o capítulo 14, né, no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí entramos no capítulo 15. Mas caso você queira, William, fazer alguma pergunta específica sobre alguma passagem, alguma interpretação aqui, você pode ficar à vontade. Tá, eu acho que para a gente caminhar para o final, tem mais uma questão para colocar. Na minha leitura de 1 Coríntios, eu posso estar muito equivocado, existe uma espécie de ultra-realização da escatologia, e eu vou explicar isso para os nossos ouvintes. Né? É muito claro no Novo Testamento que a escatologia, os fins dos tempos já começaram. Né? Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11 que os fins dos tempos já começaram aqui em Corinto. Então, o evento Cristo, vinda de Jesus como Messias, a vinda do Espírito, elas inauguram a era vindoura, né? O reino de Deus, a nova criação, etc, etc. E me parece que existe uma super valorização do aspecto inaugurado da escatologia, ou seja, nós já estamos vivendo no fim, né? E aí o detrimento do ainda não consumado, da plenitude que ele vai falar ali em 1 Coríntios 13, né? E nessa super realização, da super presentificação, você pode dizer assim, do fim, aí acontece divisão, acontece, nós somos superiores, então a gente pode deixar o cara dormir com a manassa dele, e 12 ao 14, então nem se fala, dessa super manifestação dos dons como uma evidência do fim dos tempos, etc. E aí a minha pergunta é, será que isso não influenciou eles a começarem a negar a ressurreição corpórea final de 1 Coríntios 15, visto que eles já eram ressuscitados espiritualmente na conversão deles, conforme Paulo diz em várias passagens, né? Efésios 2, por exemplo. E aí
talvez eles começaram a negar uma doutrina fundamental, que seja a ressurreição, e por isso que ele termina um grande tópico aqui da ressurreição. O que o senhor acha disso? Concordo. O teólogo Anton Tisselton, ele tem alguns artigos acerca dessa temática, né, dessa escatologia ultra realizada. Ele vai defender também bastante no seu comentário. E é bem interessante notar que isso é bem presente na carta, né? A carta, ela demonstra ter também dois grupos, né? São os grupos, os fortes, aqueles que podem fazer tudo, e os fracos, aqueles que não podem fazer nada. Certo. Então, os fortes, eles acreditam que pode se deitar com a madrasta, pode se prostituir, pode comer comida sacrificada a ídolos, que não há problema nenhum, porque isso é apenas a matéria, o que importa é o espírito. Não é? Então, eles tentam fazer essa dicotomia entre corpo e espírito, e Paulo vai repreender eles. Agora, também existem os fracos, né? Aqueles que, conforme o capítulo 7, estão até com receio de se relacionar com a própria esposa. Sim. E aí Paulo diz, não, olha, a relação entre marido e mulher dentro do casamento, ela foi dada por Deus, ela é um presente de Deus para você, você deve desfrutar dela. Os alimentos foram criados por Deus, então você deve orar a Deus agradecendo por aquele alimento, né, e comê-lo. Então não precisa você ter esse receio, esse medo, né? Então ele vai justamente falar sobre esses fortes e esses fracos. E no capítulo 15, ele também deixa de mostrar que esses fortes e os fracos estão aqui tendo uma certa dificuldade acerca da ressurreição. Então ele começa aqui, esses primeiros versículos são importantíssimos, deixa bem claro aqui que existe uma testemunhas oculares que foram fundamentais, né, para que a igreja pudesse levar essa boa notícia da ressurreição a todos. Mas aí depois do versículo 12 em diante, ele começa a falar aqui sobre essa temática, não é? Existe também uma passagem aqui que é bem interessante, que é o verso 29. Tem sido um dos textos bem difíceis de interpretação, não é? Que aqui Paulo aqui se refere ao batizar os mortos. Em favor dos mortos. Em favor dos mortos, né? O que Paulo quis dizer aqui? Né? Então, são algumas especulações, mas eu acredito que o foco de Paulo aqui não é nem tanto falar sobre isso. Com certeza. Mas a importância da ressurreição à vida prática da igreja. Então, ele deixa isso bem claro, né? Fazendo aqui também uma citação de um filósofo, né? No verso 33, não vos enganeis, 2 pontos, as más conversações corrompem os bons costumes, que é uma citação de um filósofo grego, né? E ele vai deixar bem claro, né, a ordem da ressurreição, né, que corpo vem. Então, concordo com você que isso tem sido um tema importante levantado. Então, quando você consegue entender essa ideia, essa interpretação que os coríntios tinham de uma escatologia outra realizada, você consegue interpretar melhor a carta. Fica mais fácil. E o que o senhor disse completou perfeitamente essa questão da dicotomia, porque pode ser uma influência, eles são uma igreja gentílica, né? E aí o platonismo vai falar que, né, a tradição platônica, o corpo é mau, o corpo é a prisão da alma, você precisa se libertar. Sim. E aí casou uma coisa com a outra e aí virou isso daqui. Muita gente não sabe, mas Corinto fica na Grécia e fica apenas 70, 80 quilômetros de Atenas. É muito próximo. Muito próximo. Então, é uma influência ali, não é muito grande. Fica ali na Caia, na região sul, uma cidade que disputa muito com Atenas, e até mais importante, Corinto, do ponto de vista político, econômico, não político-econômico, do que realmente a capital, que era Atenas. Sim, então, existia ali uma disputa. Ambas as cidades, existiam jogos, olímpicos e os jogos istmos na cidade. É bem interessante quando você consegue compreender bem a cidade, a igreja, e daí você consegue fazer uma interpretação melhor da carta. Em suma, a 1 Coríntios nos ensina hoje que nós devemos ser uma igreja unida, ainda que diversificada, que busca a pureza, a santidade, que busca também a verdade doutrinária, né? Acrescentaria mais
alguma aplicação prática aí, pastor? Sim, uma igreja que ela tem um entendimento correto sobre duas doutrinas fundamentais, não é? Que é a Santa Ceia e também a ressurreição. Então, do ponto de vista doutrinário é importante, né? E que ela faça uso dos dons espirituais de forma sensata, de forma sábia, amorosa, de forma honesta, amorosa, sabendo que nenhum dom foi dado por Deus para edificação própria, mas sim para uma edificação mútua, uma edificação conjunta, a edificação da igreja. Então, esse é o principal objetivo dos dons espirituais. Não é? Capítulo 7, pode falar. E além, o Paulo está passando uma rasteira o tempo todo no orgulho espiritual daqueles que se acham melhores que os outros também, né? Verdade. Os capítulos de 1 a 4 fala sobre isso, né? Existem 3 palavras que são bem comuns ao vocabulário dos coríntios, que é Sofia, né? Sabedoria, Gnosis, conhecimento, né? A terceira me fugiu agora, mas essas 2 palavras, elas são bem usadas por Paulo, não é? Sim. Ele fala sempre Sofia e Gnosis, ou seja, sabedoria e conhecimento. Sofia, né? Isso, que não há necessidade de buscar nenhuma Sofia, nenhuma Gnosis fora de Cristo, porque ele já é, né, a representação de toda a sabedoria e todo conhecimento. Perfeito, professor. Então, eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que consegui fazer aqui um panorama. É muita coisa, né? É muita coisa. Né? Cada capítulo ele tem algumas interpretações, né? Um oceano, né? Por exemplo, a classificação, as definições dos dons, né? São bem interessantes quando nós pensamos sobre isso. Mas o tempo não é possível para isso, né? Então, eu recomendo a vocês algumas literaturas. Por nós favor. temos em português o comentário do Gordon Fee, né, de 1 Coríntios, é tido entre os melhores comentários de 1 Coríntios. Eu não concordo com 100%, algumas coisas eu discordo, né? Mas isso é comum, isso é normal, né? É um excelente comentário, está atualizado, porque a primeira edição dele é de 88, se não falha a memória, mas em 2014, 2015, ele fez uma nova edição, e aí, dessa nova edição, foi feita a tradução para o português. Então, é um livro muito bom. E temos também o comentário do Kistemaker, né, lançado pela Cultura Cristã. A Vida Nova tem 2 comentários, naquela série Comentários Expositivos, do Preben Van, né, e também o do Leon Morris. Para quem já tem facilidade com a língua inglesa, tem um comentário do Anton Tisselton, o comentário do Thomas Schreiner, né, que ele veio como atualização do comentário de Leon Morris, né, naquela série Tyndale. Certo. E existe também uma infinidade de outros comentários socio-retóricos, comentários, né, mais críticos acerca de 1 Coríntios. O comentário do David Garland, né, da série da Baker, é muito bom. É um comentário muito bom, ele tem sido muito elogiado. Então, tem boas literaturas acerca de 1 Coríntios. Dá para você fazer uma boa pesquisa. E também tem aquele livrinho do Carson sobre o ministério e a cruz, que ele dá um panorama assim, bem rápido de 1 Coríntios também, acho que é da Vida Nova, se não me engano. Me vem a memória agora. Eu acho que é da Fiel, ele é do capítulo 1 ao capítulo 4. Isso. Tem também Uma Igreja Complicada, do Augusto Nicodemos, que ele também fala do capítulo 1 ao capítulo 4. Temos A Manifestação do Espírito, do Carson, que é um livro fundamental para quem quer conhecer do capítulo 12 ao 14. Uma bibliografia monstruosa no final. Isso. Não é? Nada diferente do que ele sempre se propõe a fazer, não é? Sim. Tem também O Culto Espiritual, do Augusto Nicodemos, não é? Que ele fala do capítulo 11 ao capítulo 14. Certo. Não é? Então, são os capítulos mais debatidos. Tem um comentário, especificamente do capítulo 11 ao capítulo 15, do Ralph Martin. Ralph Martin, é em inglês, tá? Ele não tem em português. Muito bom também, né? Tem sido bem elogiado, eu fiz uso nas minhas pesquisas. E recomendo também o artigo que eu escrevi acerca de uma exegese de 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 11, né? E foi publicado pela Revista Teológica
do seminário Jonathan Edwards, né? Saiu mês passado, então quem quiser se aprofundar, fica aí a sugestão de leitura de um artigo, né, sobre essa passagem bem, bem interessante. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Nós recebemos a notícia hoje sobre o nosso vice-diretor, Paulo João, acabou, infelizmente, falecendo. Nós vamos orar pela família dele. E para que Deus console também toda a nossa equipe do seminário, a sua família e todo mundo que está envolvido no seu ministério, presbítero Paulo João. Amém? Muito obrigado, Amém. professor. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença aí, pela aula, pelo panorama. Tá ok. Aqui agradeço. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua carta que o Senhor nos legou através de Paulo, de 1 Coríntios. Muito obrigado por esse momento em tê-la conosco. Nós oramos especialmente, ó Deus, pela família do Paulo João, que o Senhor recebeu agora em sua presença, em sua glória. Deus, que o Senhor conforte toda a família, que o seu Espírito venha consolá-los. E, ó Deus, que o Senhor venha a edificar a todos nós com a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha a nos dar refrigérios através da nossa fé que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Tudo isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, muito obrigado de novo, professor Antônio Carlos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do seminário, de compartilhar e de vir estudar com a gente aqui no nosso seminário, não é mesmo, professor? Amém. Fica aí o convite, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, professor William, para poder compartilhar um pouquinho sobre essa carta magnífica que é 1 Coríntios. Maravilha. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Deus abençoe.